Olá, está começando mais um Câmara Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a lipoaspiração, que está entre os procedimentos cirúrgicos mais populares no Brasil. E sobre este assunto eu converso então com o cirurgião plástico Júnior Grande. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Olá, Ana Paula, boa noite ao ouvinte também. Doutor, eu gostaria de iniciar o nosso programa falando um pouquinho sobre essa questão da ditadura da beleza. Isso leva muitas mulheres a se preocuparem mais com a estética. E muitas também fazem essa cirurgia com relação à autoestima, né? Queria que o senhor comentasse por que a prótese de silicone hoje e a lipoaspiração são os procedimentos mais comuns. Olha, começando então, elas são as mais procuradas, digamos, no consultório. A questão da prótese de silicone, ela, digamos que dentro da cirurgia plástica, eu acredito que seja um dos procedimentos que a gente tem o maior índice de satisfação dentro de todos. E a lipoaspiração também pela questão da remodelagem corporal que esse procedimento proporciona. Principalmente aqui no sul, nos meses que se aproximam do verão, então que vai aumentar a exposição do corpo, a gente nota um aumento da procura desses procedimentos no consultório. Queria que o senhor esclarecesse para a gente quais são as principais diferenças entre a lipoaspiração e a lipoescultura. Um dos procedimentos é muito mais doloroso. Ótimo. A lipoaspiração, ela dói. Eu tive isso para minha paciente já no pré-operatório. Ela tem um pouco de desconforto, sim. A lipoaspiração, então, por uma questão de definição, ela é a remoção de gordura que está localizada entre a pele e o tecido muscular, que a gente chama de subcutâneo. É muito importante diferenciar dentro da lipoaspiração que ela remove aquela gordurinha que está localizada. Muito importante para os pacientes saberem que não é o procedimento ideal para emagrecer. Então não se busca emagrecimento com a lipoaspiração. Pois bem, a lipoescultura é quando a gente retira esta gordura do organismo, prepara ela de várias formas que a gente tem dentro da cirurgia plástica e essa gordura é reinserida em alguns locais específicos do corpo. E aí a gente vai depender do exame físico e da queixa da paciente. Uma coisa que a gente usa bastante, as pequenas hipotrofias localizadas, às vezes se faz uma lipoaspiração, ela tem uma depressãozinha aqui ou ali, a gente consegue fazer uma remodelagem corporal com essa gordura que foi lipoaspirada. Por exemplo, por isso que em muitos casos acontece, por exemplo, de tirar a gordura, o excesso de gordura, por exemplo, do abdômen e colocar no bumbum, acontece também. Exato. É uma cirurgia que eu particularmente gosto muito. Eu acho que essa gordura, quando a gente retira também dos flancos posteriores, ela pode ser reutilizada. E a gente tem aquela questão do perfil da mulher brasileira, né? Da questão atual, hoje, de falar da mama, aquela mama presente, bonita, e também do bumbum, né? Então, a lipoenxertia, eu acho que ela vem a somar bastante. O que eu explico é assim, que com a lipoaspiração seguida da lipoenxertia, não conseguimos grandes volumes, porém, a gente consegue uma remodelagem da estrutura. Na questão específica do bumbum, quando a paciente deseja um aumento maior, aí a gente procura a prótese de silicone para o bumbum. E isso tem sido muito comum, por exemplo, já resolve 2 problemas em uma única cirurgia. Exatamente, é isso que eu digo para elas, é uma transferência de gordura que ela sai da região dos flancos e das costas e ela é posicionada um pouco mais para baixo. E doutor, sobre a decisão de se fazer ou não uma cirurgia, isso não pode partir apenas do paciente, existe uma série de exames pré-operatórios que têm que ser feitos para se avaliar se essa pessoa tem ou não condições de passar por esse procedimento. Exato. Particularmente no meu consultório, eu tenho uma rotina de segurança do procedimento que é muito rígida. Então a gente começa desde a avaliação inicial, da questão da anamnese, do exame físico com o paciente, voltando novamente, a questão, se às vezes a paciente chega no consultório, ela ganhou alguns quilinhos e ela acha, eu vou chegar no consultório do Dr. Júnior e ele vai retirar esses quilinhos fácil. E a gente explica que não tem objetivo de emagrecer. Então, primeiro a paciente tem que emagrecer para depois operar. Pois bem, passada essa fase, a paciente vai fazer exames
de sangue, exames de laboratório, exames de imagem, às vezes específicos para alguma região do corpo. Estes exames depois, dependendo da área a ser tratada, será passado na mão dos especialistas. Então, às vezes, se pede pareceres para o ginecologista, para o otorrinolaringologista, que vai fazer uma avaliação. E finalizando tudo isso, o médico cardiologista que faz a avaliação cardiológica do paciente. E tem algum caso específico onde, por exemplo, não possa ser realizada, por exemplo, essa cirurgia, alguma pessoa que tem diabetes ou não? Exato. A gente chama assim comorbidades descompensadas, ou seja, se ela tem um diabetes e ele não está compensado clinicamente, esse paciente, quando este sinal clínico ele apresentar no exame, por exemplo, ele é encaminhado para o endocrinologista, que é o colega que primeiro vai tratar esta parte clínica, depois que a glicemia do paciente estiver nivelada e o diabetes corrigido, então sim, ele tem condições de submeter ao procedimento. E quais seriam as principais contraindicações? A gente observa que cada vez mais as meninas mais jovens estão procurando também a lipoaspiração, mas isso é o ideal? Existe uma faixa etária que se recomenda essa cirurgia ou não? Olha, não, essa sua pergunta ela é difícil, porque assim, existe uma questão de bom senso. Eu acho que a gente tem que pensar assim, o cirurgião tem que ter bem ciente quem ele está tratando, e por isso que é muito importante a consulta médica. A minha consulta, em particular, ela demora em torno de 1 hora. Eu preciso conhecer quem é a paciente, entender qual é o objetivo que essa paciente está querendo vindo ao meu consultório e saber se eu vou conseguir oferecer isso para ela. Idade para se operar? Não acredito que tenha uma idade específica para fazer o procedimento, desde que se tenha em mente que não é para tratar ganhos de gordura por obesidade, por exemplo. A gente está tratando cirurgia para remoção de gordura localizada. Aí, dependendo das condições, ela pode operar sim, independente da idade. Claro que depois da adolescência eu acho que seria uma fase mais ideal, né? E o senhor também observa isso no seu consultório? Pacientes tão jovens procurando por esse procedimento? Sim, sempre tem, e cada vez mais precocemente. Mas aí eu lhe falei, existe uma rotina minha de consultório que talvez não seja a mesma de outros colegas, mas no meu consultório a gente aguarda um prazo específico para depois essa paciente vir, entender bem o que ela está desejando, para a gente corrigir. Ela brigou com o namorado, por isso que ela está querendo fazer uma lipo e melhorar, ou realmente ela tem um transtorno, uma lipodistrofia que está incomodando, e às vezes isso ele ocasiona um trauma psicológico muito importante na paciente. E ela chega no consultório dizendo assim, olha, eu não tenho espelho no meu quarto, eu não consigo tirar a roupa na frente de alguém, eu não consigo usar biquíni na praia. Então, às vezes, uma limitação tão grande acaba te forçando a fazer um procedimento mais precoce do que você faria para você tentar fazer com que a paciente se sinta bem com ela mesma. Claro que afastado qualquer distúrbios, como a gente falou, que ela tem algum problema pessoal, em casa e tal. Então, tudo isso tem que ser bem esclarecido com a paciente. Doutor, o senhor comentou que o ideal seria que a paciente faça o emagrecimento de alguns quilos antes da cirurgia, né? Exato. Mas e qual é a porcentagem ideal para se retirar em cada cirurgia? Se fala até 7% do peso do corpo? Exato. Então, a lipoaspiração ela tem que ser sempre bem associada a isso que a gente está falando. Ela não tem o objetivo de emagrecer o paciente. Então, o que eu explico para as pacientes é o seguinte, o que levou ela a ter aquele formato, aquele corpo, aquele depósito específico de gordura, é o quanto ela come para o quanto ela gasta. Se nós não tivermos uma mudança nesse estilo de vida, no hábito de vida da paciente, ela vai continuar acumulando aquela gordurinha sempre, todo final de mês ela tem um saldo positivo na balança metabólica dela. Então, é muito conversado que a paciente tem que ter uma quebra no estilo de vida dela. Então, se ela consegue, com a lipoaspiração, às vezes servindo como um estímulo, que ela comece a ter uma alimentação mais saudável, a prática de exercício físico, aí a gente consegue dar um resultado definitivo e muito mais prolongado. Porque somente a lipoaspiração isolada, sem mudar o meio que a paciente está envolvida, o índice de sucesso é muito pequeno.
E é o que acontece em muitos casos, da paciente ter que recorrer várias vezes ao procedimento, né? Se ela não muda o seu hábito alimentar, ela não vai conseguir manter também a lipoaspiração. O que particularmente, eu vou te falar assim, eu acho muito difícil. A gente conversa, claro, a paciente diz, olha, eu não gosto de ir na academia. Doutora, eu não gosto de ir na academia. Eu falo, pois bem, então se não é academia, vai ter que arrumar uma caminhada, um exercício, uma prática de um esporte. O importante é que precisamos fazer alguma coisa. Somente a alimentação não é o suficiente para a gente conseguir um resultado a longo prazo. Uma hora ou outra ela vai aquela deslizada, né? Vai numa festa, que ali vai comer um pouco a mais. E a gente precisa ter alguma coisa estimulando o consumo dessas calorias extras que ela acabou adquirindo. A lipoaspiração ela é um procedimento seguro, né? Podemos afirmar, se seguido todos os protocolos médicos. Mas a paciente tem que saber que existem riscos também, né, doutor? Exato, Ana Paula. A lipoaspiração ela é bastante marcada, digamos assim, porque a gente vê vários casos no Brasil todo onde acontece isso, na mídia aparece muito, né? Embora eu sempre digo assim, é difícil a gente saber em que condição exata aconteceu aquele problema específico. Qual foi o cirurgião, qual foi a técnica utilizada, quais foram os instrumentos. Então, uma coisa importante é deixar bem claro que lipoaspiração, dentro da cirurgia plástica, ela é um procedimento cirúrgico e, como tal, apresenta riscos, sim. E isso tem que ficar bem claro para a paciente. Ela tem que ir para a cirurgia sabendo que existem riscos. Porém, quando a gente faz aquelas medidas que nós havíamos conversado, uma boa entrevista, um bom exame físico, exames pré-operatórios, avaliações prévias ao procedimento, primeira etapa. Segunda etapa, que você opere com um bom cirurgião. E aí nós falávamos que a questão que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica hoje, ela está lançando uma campanha de que cirurgia plástica deve ser realizada pelo cirurgião plástico. Então a gente acredita que a lipoaspiração deve ser realizada por um cirurgião plástico. Então você tem um bom cirurgião com uma boa equipe e num bom ambiente. Tem que ter um hospital adequado com todo o material que a gente necessita. Tudo isso também, depois prolongando-se para o pós-operatório imediato, é importante para o índice de sucesso da lipoaspiração, para a gente tentar diminuir ao máximo esses riscos que a gente possui. Recentemente a gente teve um caso aqui de uma empresária de Passo Fundo que faleceu após realizar um procedimento no estado de São Paulo. Isso chamou muito a atenção das mulheres para os perigos, né? E é importante que não se pense só quando acontece em casos próximos. Como o senhor mesmo disse, é preciso avaliar a equipe, avaliar um médico, são uma série de questões. Exato. Esse caso a gente eu pelo menos acabei não me inteirando muito, eu fiquei sabendo pela mídia, por todo mundo que saiu, mas novamente mais um caso que ocorreu ao longo de todo o Brasil, dessa vez infelizmente foi com uma pessoa próxima aqui de Passo Fundo, mas a gente acaba não sabendo muito qual foi como que se desenvolveu uma complicação tão grande assim. Mas é importante estarmos num ambiente adequado, no caso de termos uma intercorrência dessas, a gente ter como agir e o que fazer no momento desses. Por isso que se fala muito que esses procedimentos devam ser realizados nos hospitais e não em clínicas, né, doutora? Até para que se tenha um atendimento especializado, como o senhor mesmo disse, de forma imediata. Ana Paula, a segurança da cirurgia plástica ela veio evoluindo e a gente veio aprendendo com nossos erros mesmo. Porque uma vez, principalmente no Rio de Janeiro, quando começou aquela questão da cirurgia plástica, era muito realizado em clínicas esses procedimentos. E aí foi se vendo que quando tinha qualquer problema, não tinha o auxílio. Então, hoje em dia, sim, há uma recomendação de que esses procedimentos sejam feitos em hospitais devidamente habilitados para fazer esse procedimento. Doutor Júnior Grande, eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com mais informações sobre lipoaspiração.